gente. Então, antes de estudar, eu já começo pegando a minha garrafinha de água e enchendo ela, né? Então, esse dia vocês vão estar acompanhando a minha rotina da manhã. Era uma terça-feira, se não me engano. E, gente, o céu tava perfeito. Eu tinha acordado bem cedinho, do jeito que eu gosto. Gente, sério, eu amo acordar cedo. Enfim, e tava lindo, maravilhoso. E, gente, eu amo gravar esse de vlog. Eu demoro muito a trazer pra cá, porque dá mais trabalho pra gravar. Mas enfim, é o meu vídeo favorito e eu quero agradecer aos 4.000 inscritos no canal, gente. Sério, muito obrigada mesmo. Então é isso e vamos lá acompanhar minha rotina da manhã. Era por volta das 7 horas da manhã esse dia e eu já comecei estudando para vestibular, né? Com esse professor maravilhoso de redação, que é o professor Rafael do Descomplica. Gente, sério, se você tem o Descomplica, então eu recomendo muito que você assista as aulas do Rafael, porque ele é maravilhoso, gente, sério. Eu amo as aulas dele. E eu faço o possível para não perder. Então, sempre na aula eu assisto e eu vou fazendo as anotações, né? Tanto as coisas que ele fala quanto as coisas que ele coloca no quadro, porque eu acho muito importante na hora da revisão. Às vezes você fica, nossa, mas eu não vou anotar isso aqui porque não tem importância, eu vou lembrar. Mas quando chegar na hora da revisão você não vai lembrar. Então, é muito, muito, muito importante mesmo que você esteja, né, fazendo essas anotações. E eu gosto desse professor porque ele é muito didático. Então, não tem como você achar a aula chata, monótona, sabe? Porque ele sempre está citando situações tanto do cotidiano quanto cultura pop. Então, ele sempre está citando filmes que a gente assiste, séries e afins. E é muito, muito bom. Fora que ele sempre pega um tema de redação e ele dá um exemplo de como ele começaria a redação, como ele faria a introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, isso é muito bom. Quem assistiu os study vlogs mais antigos aqui do canal sabe que eu vivia falando da minha internet, que era horrível, isso e aquilo. E, gente, eu finalmente mudei de internet. Não sei se eu falei em algum vídeo, mas enfim, eu finalmente mudei. E agora eu não tenho mais esse problema de internet lenta, ainda bem. Porque essa internet raramente cai, então é muito melhor que a outra. E depois que eu assisti a aula de redação, eu já tava me preparando pra assistir a minha aula online. Porque eu já voltei a ter aula, porém, né, online. Voltei, acho que, se não me engano, foi no dia 28 de setembro, então já tá com um mês, né? Porque hoje é 28 de novembro, outubro, de outubro, meu Deus do céu. Enfim, hoje é 28 de outubro e eu gravei esse vlog na semana anterior do dia que eu tô gravando esse áudio, mas ele vai sair hoje. E o galo tá cantando ali atrás. Mas enfim, gente, sério, eu tenho muito medo de do nada aparecer minha cara na hora da aula, então eu sempre coloco uma figurinha, um troço em cima da câmera pra, né, não correr o risco, porque às vezes o aplicativo é bem traiçoeiro, então, né. E aí ia ter aula de química orgânica. E, gente, quem me conhece sabe que eu tenho muita, muita, muita dificuldade com química. Desde o primeiro ano, tá? Eu não gostava do professor e eu não gostava das aulas dele, eu não entendi absolutamente nada. Então, o que eu sei de química é, tipo, coisa que eu aprendi pela internet mesmo, em aulas online. Porque, gente, se não fosse, nossa, eu não saberia nada do nada. E olha que eu sei pouquíssima coisa, mas enfim. Então, durante a aula de química, que é uma aula que eu tenho muita dificuldade, eu faço o possível para fazer o máximo de anotações, sabe? Então, eu anoto bastante coisa, tudo que eu acho que vai ser essencial e até o que eu acho que não vai ser, porque na maioria das vezes, né, acaba sendo. Então, é isso aí. E a minha aula de química são 2 horários, então é 1 hora de aula.
Depois da minha pausa pro lanche, eu fui fazer uma revisão de matemática básica, né? Porque o Enem, basicamente, matemática é matemática básica da pura, gente, sério. Então, se você acerta as questões de matemática básica, você tira uma nota bem maior do que se você, por exemplo, errar as de matemática básica e acertar aquelas mais difíceis. Enfim, então eu sempre gosto de estar fazendo uma revisão desses conteúdos mais básicos, que às vezes a gente acha que não tem muita importância, mas que acabam tendo sim. E, gente, me contem aí nos comentários como é que tá os estudos de vocês durante a quarentena, porque assim, eu durante o segundo ano estudei bastante, sabe? Eu era muito produtiva. E agora, durante a quarentena, não são todos os dias que, sabe, eu sou produtiva, que eu sinto vontade realmente de estudar. E isso é muito ruim, porque a gente tem que estudar, querendo ou não, né? Estando ou não motivado. Porque quando a gente começa a estudar, a motivação vem. Mas às vezes não é bem assim, sabe? Então é bem difícil. E eu não gosto de ficar me cobrando muito, mas às vezes é o que eu tenho é o que eu tenho que fazer, né? Porque senão o negócio não vai pra frente. E vestibular tá aí batendo na nossa porta, então é algo bem complicado. Depois de ter estudado matemática, né, feito a revisão, eu comecei a estudar biologia. O assunto que eu estou estudando atualmente é genética, né, o assunto que a gente está dando em aula. Porém, a gente vai mudar de assunto, né, até porque foi o assunto que a gente estava dando no começo do ano, a gente tem que mudar, tem que ir pra frente, enfim. E genética, gente, é um assunto não é tão difícil, mas é um assunto complexo, então às vezes por conta de besteirinha, sabe, a gente acaba errando. Mas é um assunto que eu tô gostando muito de estudar, sério. Na verdade, agora eu tô só revisando, mas enfim. E eu super indico esse professor que vocês estão vendo aí na tela, que é o professor Samuel Cunha. Vivo falando dele lá no meu Instagram e aqui não seria diferente. É um professor maravilhoso, com didática ótima e que mesmo você não sabendo biologia, tenho certeza que você vai aprender com ele. O negócio é você começar a estudar lá do primeiro assunto para poder chegar nos mais complexos. Sempre que é pra me estudar uma matéria que eu gosto, como por exemplo História e Biologia, eu fico muito animada, gente. Sério, eu fico extremamente animada. Agora, quando chega aquele momento de estudar uma química da vida, uma matemática, gente, eu fico lá embaixo, sério. Mas a gente tem que estudar, querendo ou não, né? Porque a gente não pode estudar só aquilo que a gente gosta e esquecer das outras coisas, porque elas também são cobradas no vestibular. E, gente, me contem aí se vocês vão prestar Enem esse ano, então, sei lá, qualquer outro vestibular, seja do estado de vocês, e enfim. Me contem aí que eu vou adorar saber. E também, né, gente, Enem tá pertinho. Eu lembro que quando falaram que o Enem ia ser em janeiro e tal, eu fiquei, tá um pouquinho longe, mas agora tá tão perto. Falta, tipo assim, 2 meses e uns dias, sabe? Então, é complicado. Eu lembro que ano passado eu fiquei bem assim animada, sabe? Porque era a primeira vez que eu tava fazendo Enem. Então, como eu sabia já como eu já sei, na verdade, como é, eu já tenho mais ou menos assim uma noção de como vai ser e tudo mais. E também tô fazendo o possível para simular o dia da prova, que é algo extremamente importante. Logo após ter estudado biologia, eu fui fazer atividade da escola e, gente, tá tendo tanta atividade, mas tanta atividade, que às vezes eu tem dia que eu passo mais tempo fazendo atividade do que estudando, porque é atividade demais e a gente não vai ter prova, vai ser só atividades, então isso vai ser a nossa nota, sabe? Eu achei até que teria prova, mas até agora eles não falaram nada de prova. Tem professor que já até fechou o bimestre, então imagino eu que vai ser assim com todos eles. Então é atividade demais e eu fico muito estressada porque às vezes é uma atividade complexa pra você aprender um nada, sabe? Então, não que você não aprenda nada, mas tipo, é uma atividade que te exige tanto tempo e é só uma coisinha básica, sabe? Então isso é bem chato. Eu preferia que os professores, sei lá, gravassem a aula e colocassem lá pra gente assistir, do que ficar toda semana passando atividade, que fica bem complicado. Mas enfim, não é nem de dizer assim que é uma atividade com questões de vestibular. Não, sabe? Não a maioria deles. Então é isso aí. E essa atividade ela tava bem facinho, gente, sério. E eu fiz só uma revisão e já foi o suficiente para eu conseguir responder a atividade. Então é isso aí.
E, gente, sobre a minha forma, né, meu método de estudos para a escola e de fazer atividades e tudo mais, durante essas aulas online, eu tenho um vídeo só explicando isso. Então, vou deixar aqui embaixo o link para vocês assistirem depois de terem visto esse, porque às vezes a gente tá com dificuldade e não sabe como fazer, então talvez ajude bastante vocês. Gente, então é basicamente isso que eu estudo pela manhã, né, em dias de semana. Tive aula, né, de química. Também estudei matemática, redação e biologia e depois eu fiz 2 trabalhos de biologia. É basicamente isso. Alguns dias são mais produtivos que esse e outros são bem menos. Então, mas assim, a gente não pode se deixar levar, né, por conta da desmotivação, pelo fato, né, de que alguns dias são melhores ou piores que outros. A gente tem que estar sempre tentando se esforçar para conseguir fazer com que o dia seja o mais produtivo possível, para que a gente consiga fazer bastante coisa em menos tempo, porque é isso que realmente importa.